Meu nome é Jack, entusiasta de trabalho de campo. Trabalhei como funcionário regular, desconectado das promoções, mesmo aos 49 anos. Depois de me formar na faculdade, entrei em uma empresa como recém-formado, especializando-me na criação de websites para pequenas e médias empresas e sistemas internos. Sem perceber, já estava lá há 20 anos. Embora tenha recusado promoções várias vezes, consegui liderar meus subordinados como líder de projeto no departamento de desenvolvimento de produtos. Quando o departamento de vendas recebe novas consultas ou pedidos, geralmente vem primeiro para mim. Depois, nossa equipe discute como construir o sistema em reuniões. Esses são meus momentos favoritos. Apesar de ser uma empresa pequena, tenho orgulho de trabalhar com colegas que têm ideias globalmente viáveis. Quando recebi uma patente para um programa fundamental para o desenvolvimento do nosso sistema, toda a equipe comemorou. Embora os direitos da patente estejam em meu nome como líder da equipe, ainda o considero um feito de todos. No entanto, as coisas mudaram um pouco devido a uma transferência pessoal interna alguns meses após obter a patente. O filho do Sr. Bailey, Ken, inexplicavelmente, foi transferido para o meu departamento de desenvolvimento de produtos. Apesar de estar na casa dos 20 anos, Ken foi transferido como chefe de departamento de forma inexplicável. Preocupado que Ken, com sua atitude arrogante, talvez não se misturasse bem com os outros funcionários, minhas preocupações foram ignoradas e Ken falou conosco com uma atitude condescendente. Eu vou fazer essa empresa crescer. Seus funcionários regulares só precisam seguir minhas ordens. Se Ken tivesse realizações ou carisma, sua atitude arrogante poderia ter sido tolerável, mas ele não tinha nenhum. Sem entender nosso trabalho, Ken pulava reuniões e simplesmente se concentrava em acelerar as entregas para as solicitações que recebíamos. Houve até uma vez em que Ken mudou unilateralmente o prazo para um projeto que estávamos progredindo em um cronograma confortável, entrando em contato diretamente com o cliente. Este projeto não precisa de um mês, certo? Façam em 2 semanas. Assim, podemos pegar mais pedidos. Era fácil imaginar que manter o prazo planejado inevitavelmente levaria a horas extras e dias consecutivos sem conseguir ir para casa adequadamente. No entanto, a tirania de Ken continuou, e a motivação de todos no departamento despencou. Pensei que, se as coisas continuassem por esse caminho, tornando-se uma empresa com condições de trabalho difíceis e tratamento ruim aos funcionários, as pessoas começariam a sair. Então, como líder, decidi negociar diretamente com o Sr. Bailey. Sr. Bailey, gostaria de falar sobre seu filho Ken. Neste momento ele me interrompeu e disse, ele está trabalhando duro, não é? Planejo tê-lo como sucessor da empresa, então ele precisa começar a construir um histórico sólido agora. Tentei discutir o comportamento de Ken, mas o Sr. Bailey não quis me ouvir e, em vez disso me fez ouvir suas vantagens sobre o filho. Mesmo quando sugeri sutilmente para o Ken que seria melhor mudar a situação atual. Ele simplesmente insistiu arrogantemente em sua posição como chefe de departamento, tornando impossível ter uma conversa significativa. Talvez seja verdade que o fruto não caia longe da árvore. No final das contas, não havia sinais de qualquer direção do Sr. Bailey, seu pai. O comportamento tirânico de Ken apenas piorava a cada dia. Ken já havia trabalhado em vendas em outras empresas, mas ainda era jovem e mal tinha experiência como adulto trabalhador. No entanto, foi colocado de repente como chefe de departamento na empresa de seu pai. Talvez se sentindo como o rei do pedaço, cada instrução de Ken parecia tão irracional que parecia impossível implementar. Conforme o comportamento de Ken se tornava cada vez mais arrogante, havia mais momentos em que eu sentia que ele nos considerava quase como escravos. Vocês todos podem trabalhar aqui graças a mim. Enquanto fizerem o que eu digo, vou deixar vocês ficarem nesta empresa. Naturalmente, seguindo as palavras de Ken, uma onda de funcionários começou a deixar a empresa. Como resultado, minha carga de trabalho aumentou drasticamente, e eu me vi ficando na empresa ou em hotéis próximos com mais frequência. Mesmo nessas circunstâncias, a tirania de Ken não mudou, pelo contrário, ele ficou frustrado com uma eficiência de trabalho reduzida devido a mãos inexperientes e nos culpou, dizendo que éramos incompetentes.
Na tentativa de proteger os outros funcionários, repeti minhas preocupações para quem, mas, como esperado, não levou a lugar algum. Todo o trabalho que havíamos feito até agora tinha desmoronado com esse cronograma ridículo. Agora, tornou-se impossível continuar assim. Por que um funcionário regular como você está me dando conselhos de chefe de departamento? Se eu disser para fazer, você, como funcionário, só precisa fazer. Comecei a pensar em deixar a empresa, assim como os outros funcionários, incapaz de acompanhar mais as ações de Ken. Sentindo que havia atingido meu limite com o comportamento ultrajante de Ken, fui novamente falar com o Sr. Bailey para pedir que parasse com a tirania de Ken. Mas, como antes, tudo o que recebi foram histórias se vangloriando sobre um filho, e foi impossível ter uma conversa séria. Sentindo-me desconectado com sua resposta, me perguntei por que ele estava tão insistente em ter seu filho, Ken, fazendo esse trabalho. Um dia, uma reclamação importante veio de um cliente antigo, e estávamos todos ocupados lidando com isso. Uma falha repentina no sistema ocorreu, e a operação de recuperação se mostrou uma situação extraordinária, não terminando mesmo após uma semana de noites sem dormir. De alguma forma, conseguindo concluir o trabalho, cambaleei em direção à sala de descanso, totalmente exausto. Não tinha intenção de ouvir, mas a sala de descanso estava perto do escritório do presidente. Naquele momento, o Sr. Smith, presidente da empresa que causou a falha no sistema, veio pessoalmente ao nosso escritório. Ouvindo a conversa calma entre os dois, fiquei chocado ao descobrir uma verdade incrível. Acontece que o Sr. Bailey enviou seu filho para o meu departamento para construir um histórico de trabalho como chefe de departamento com alguém como eu, que tinha uma patente. O Sr. Bailey estava nos usando como ferramentas para o avanço de sua carreira. Ao ouvir isso, fiquei arrasado ao perceber que eu não era nada mais do que uma ferramenta para a empresa e que o Sr. Bailey me via como nada mais. Incapaz de pensar em descansar, voltei para minha mesa com os ombros curvados e os pés pesados. Mesmo nesse estado, Ken continuava a me usar como um escravo, com sua atitude arrogante de sempre. Sabendo das intenções do Sr. Bailey, percebi que não havia necessidade de suportar mais o comportamento opressor de Ken. Exausto, liberei todas as minhas frustrações acumuladas com Ken em uma explosão emocional. Ken, chegamos ao nosso limite. Isso aqui é insano. Se você está tão insistente, por que não tenta fazer algo disso você mesmo? Quem você pensa que está falando? Ken gritou comigo, olhando-me com um olhar irritado. A voz de Ken era tão alta que vazou do escritório, chamando a atenção de todos os funcionários presentes. Embora ele esteja perguntando a quem me dirijo, parece que Ken é quem não entende que tipo de presença eu sou e o quanto contribuí para a empresa. Desgostoso com a atitude de Ken, olhei para baixo e suspirei suavemente. Então, Ken, olhando para o meu rosto, soltou um grande suspiro. Está bem. Não precisamos de um funcionário como você nesta empresa. Um velho inútil como você deveria apenas sair. Embora tenha sido um aviso repentino de demissão de Ken, de certa forma, foi a reação que eu esperava. Não se tratava de ser necessário ou não pela empresa, mas se eu ficaria. Nunca pensei que Ken me diria para sair, embora estivesse considerando sair. Então, estou demitido, e é uma ordem do chefe de departamento, certo? Você realmente está bem comigo saindo desta empresa, Ken? Ken, sem entender o significado das minhas palavras, me dispensou com um olhar presunçoso. Claro. Quem você pensa que é? Temos muitos funcionários regulares. Um a menos não fará diferença. Entendido. Depois de fazer uma reverência profunda para Ken, fui direto para o escritório do presidente, invadindo o escritório do Sr. Bailey. Ele olhou para mim com olhos arregalados, claramente surpreso. Então, contei tudo para o Sr. Bailey sobre o comportamento opressor de Ken e tudo o que havia acontecido até agora. Pensei que finalmente ele estava me ouvindo, mas sua resposta foi inesperada. Mas você está aqui, certo? O que deseja que eu faça? O Sr. Bailey, compreendendo meu ponto ou deliberadamente ignorando, disse algo completamente fora do contexto. Neste momento, percebi totalmente que Ken era filho do presidente e suspirei profundamente.
Já que quem me disse diretamente que estou demitido, estarei renunciando voluntariamente. Por favor, cuide da papelada e do meu salário. Ah, é? Se o quem disse isso, então não tem jeito. A propósito, e quanto aos direitos da patente que você possui? Parecia que o Sr. Bailey, como presidente da empresa, não tinha sentimentos específicos sobre minha saída da empresa. Em vez disso, expressou sua verdadeira preocupação, que não era eu, mas os direitos da patente que eu detinha. Desapontado pelas palavras que saíram do Sr. Bailey preocupado, soltei um suspiro pesado. Não aguentava mais trabalhar em uma empresa que via seus funcionários apenas como ferramentas. Já que aparentemente não sou mais necessário aqui, estarei me juntando a uma empresa concorrente a partir de amanhã. Acho que sua empresa está em apuros agora. Finalmente, o Sr. Bailey pareceu entender minhas palavras e ficou pálido, tremendo ao perceber a gravidade da situação. Espera aí, o que você está dizendo? A receita da patente que eu detenho responde por mais de 60% dos lucros da empresa. Nem o Sr. Bailey nem o quem parecem entender isso, e foi o próprio Sr. Bailey que deixou inteiramente nas minhas mãos o manejo da patente desde o início. Sem saber o que fazer com ela, eu estava frustrado por não receber recompensas da empresa por isso. Então, interrompi-o justo quando ele estava prestes a dizer algo. Então, agradeço por tudo até agora. Em seguida, saí rapidamente do escritório do presidente. Eu podia ouvir o Sr. Bailey dizendo algo atrás de mim, mas, ao sair da empresa, isso já não me importava mais. Anteriormente, desabafei para um amigo sobre minha insatisfação com o comportamento estranho de Kim durante umas bebidas. Meu amigo Troy e eu somos parceiros de bebedeira há anos, nos encontrando quase todo mês. Embora não pudesse compartilhar detalhes confidenciais, Troy é um amigo próximo com quem posso falar sobre qualquer coisa. Troy percebeu que algo estava errado no meu local de trabalho. Isso é totalmente ilegal e uma empresa terrível, Jack. Não se esforce demais, disse ele durante uma de nossas sessões de bebedeira, que acabou sendo mais um desabafo do que uma consulta. Então, de repente, ficando sério, Troy fez uma proposta. E se você estiver bem com isso, por que não vem trabalhar na minha empresa? A empresa de Troy é uma rival da minha. Já competimos em propostas para grandes projetos várias vezes. Embora sejamos rivais, os funcionários no nível operacional se dão bastante bem. É apenas a alta administração que se trata como inimigos. Eu honestamente fiquei feliz com a oferta de Troy, apenas o fato de haver uma empresa que precisava de alguém como eu era reconfortante. Neste momento, ainda não estava pensando em deixar a empresa com a qual estive por tanto tempo. Claro, entendo, Troy disse, pois sabia sobre a patente que eu detinha. Ele mencionou uma vez que sua empresa havia considerado me recrutar, mas não insistiu, deixando a conversa desvanecer. No entanto, recentemente, Troy foi promovido para o cargo de diretor de recursos humanos na empresa concorrente. Os executivos da empresa rival, ao ouvirem sobre o desempenho em declínio da empresa do Sr. Bailey, instaram Troy a me recrutar novamente. Pareciam interessados em trazer-me, com minha experiência, conquistas e minha patente, para a empresa deles. Segundo Troy, se eu me juntasse à sua empresa, estavam dispostos a oferecer o dobro do meu salário. Era uma oferta atraente, mas, como foi discutido durante uma conversa descontraída, só pude acreditar nisso na época. Um mês após essa oferta de emprego, Troy me chamou para uma conversa séria sobre nossa última conversa. Os executivos também acham suas habilidades e patente atraentes. Se você estiver disposto, consideraria seriamente? Uma oportunidade com ótimos benefícios pode nunca mais surgir. No entanto, deixar minha empresa atual parecia como trair meus colegas com quem trabalhei tão de perto. Eu vinha ponderando sobre a oferta de Troy por vários dias quando Kim me disse que estava demitido. No caminho para o escritório do presidente para discutir minha demissão, liguei imediatamente para Troy. Acontece que eu poderia começar o novo emprego já no dia seguinte. Vendo o rosto pálido do Sr. Bailey, me senti levemente culpado, mas, no final, se eles valorizassem mais a patente do que minha presença, era escolha deles. Depois de juntar minhas coisas, decidi sair para o dia. Ao passar pelo corredor,
coincidentemente encontrei Ken, que parecia satisfeito consigo mesmo por me expulsar, sorrindo enquanto me olhava. Talvez ele se sentisse satisfeito, já que a única pessoa que já contestou suas ordens estava indo embora. Desgostoso com Ken, não me dei ao trabalho de responder. Com tudo o que aconteceu, não tinha mais arrependimentos e fui direto para casa, pensando nos meus colegas no caminho de volta. Ignorei várias ligações do Sr. Bailey. Suas mensagens de voz continham desculpas, mas para mim, já era um capítulo encerrado, e eu não retornei às chamadas. Cerca de um mês depois de começar a trabalhar na empresa concorrente, o Sr. Bailey me ligou novamente. Jack, não reconsideraria? Sem você, o Ken não pode alcançar conquistas significativas. Ouvir suas palavras, me tratando não apenas como um funcionário comum, mas como uma ferramenta para seu filho, me deixou sem palavras e incrédulo. Havia ofertas de melhores condições para retornar, mas elas palideciam em comparação com o que eu estava recebendo no meu novo emprego. Vou considerar voltar com uma condição, se o Ken sair da empresa. Furioso em minha resposta, o Sr. Bailey rapidamente mudou o tom, gritando pelo telefone. Quem você pensa que é? Você está me zombando? Não posso deixar meu filho renunciar. Como esperado, os lucros da empresa do Sr. Bailey despencaram sem a minha patente. Houve problemas como salários não pagos, e a empresa lutou para sobreviver. Uma semana após a ligação do Sr. Bailey, surpreendentemente, quem entrou em contato comigo? Por que a empresa está se desmoronando só porque você se foi? A voz de quem soou desesperada, mas ele ainda falava de maneira condescendente. Por isso perguntei se realmente estava tudo bem eu sair, eu disse. Eu não sabia sobre a patente que você detinha, meu pai nunca me contou sobre isso. Mesmo que eu tivesse dito a quem sobre a patente, provavelmente sua reação não teria sido diferente. Eu disse a ele que seu comportamento radical foi a razão pela qual eu deixei a empresa. Quem hesitou e depois ficou em silêncio. Ou seja, ele começou a dizer algo, mas a ligação terminou abruptamente, sem mais uma palavra. Trabalhar sem estresse na nova empresa era gratificante, mas uma coisa ainda me preocupava: meus ex-subordinados. Eles, que fazem um bom trabalho apesar das minhas reclamações, são valiosos para mim. Foi também graças a eles que consegui obter a patente. Eu queria ajudá-los e pedi a Troy se ele poderia cuidar dos meus ex-membros da equipe. Para minha surpresa, Troy já tinha planejado contratá-los. Além disso, ele planejava adquirir toda a empresa. A escala era maior do que eu esperava, mas acabou que havia discussões em curso sobre a fusão das duas empresas rivais. Minha mudança para essa empresa acelerou esses planos. Na cerimônia de assinatura para a fusão, o Sr. Bailey parecia descontente, mas também parecia um tanto grato por evitar a falência. Dias depois, durante uma grande reorganização de pessoal, me reencontrei com meus ex-subordinados. Inesperadamente, Ken também foi transferido sob minha supervisão. Quando nos encontramos novamente, ele não estava mais arrogante. Mas Ken, antes tímido e reservado, me convidou para a sala de descanso para uma conversa. Ele compartilhou como suas ações passadas haviam se tornado um fardo e como ele manteve distância dos outros colegas em seu emprego anterior em vendas. Ele lutou sem muito sucesso e quase foi deixado de lado. Foi então que o Sr. Bailey o convidou para se juntar à sua empresa. Ken, que anteriormente tinha sido preterido em seu emprego de vendas, deve ter se sentido solitário e temeroso ao ser subitamente nomeado chefe de departamento. Ele achou que adotar uma atitude superior e arrogante era a maneira de evitar ser desrespeitado pelos outros. Inicialmente, Ken até recusou a oferta de chefe de departamento. No entanto, o Sr. Bailey, sem ouvi-lo, simplesmente disse para ele fazer, deixando Ken ansioso e confuso sobre o que fazer diariamente. No final das contas, Ken foi vítima do hábito do Sr. Bailey de negligenciar responsabilidades. Agora livre dessas restrições, Ken me disse que se sente como se tivesse renascido. O Sr. Bailey, que nos tratava ambas como meras ferramentas, foi considerado incompetente pelos executivos e agora está sendo usado como um funcionário de nível mais baixo. Ao contrário do Sr. Bailey,
Quem, surpreendentemente observador e prestativo, realiza diligentemente tarefas detalhadas como meu subordinado. No início, todos ficaram um pouco confusos com a mudança repentina na atitude de Ken. Depois de alguns dias, quando ficou claro que Ken realmente havia mudado, ele naturalmente se tornou parte de nossa equipe. Agora, lidero uma nova equipe de projeto em minha nova empresa. Ao contrário do passado, a empresa reconhece e valoriza o meu trabalho, o que impactou positivamente não apenas minha motivação, mas também a de meus colegas. 3 anos após mudar de emprego, tendo desenvolvido com sucesso novas tecnologias, iniciei um empreendimento interno com minha equipe, incluindo Ken. Conseguimos novas patentes, permitindo nosso crescimento não apenas como empresa, mas também como equipe. O trabalho é movimentado e desafiador, mas a sensação de realização e satisfação torna cada dia agradável. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história de um jovem que casou com uma idosa rica por causa de seu dinheiro, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.